Meus amores, olha só, o papo de hoje está no ar e eu, Oceano Paiva, tenho satisfação de estar juntinho de você. Já vou te convidando para curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho de notificações, se inscrever, mandar para os amigos. Afinal de contas, esse trabalho ele só funciona se você que está do outro lado fizer tudo isso que a gente está pedindo no início. Mas, como de costume, já vamos começar com os nossos parceiros, porque nós gravamos aqui da The Best Açaí, é um dos nossos parceiros gigantescos aqui na nossa quarta temporada. Tem Saúde Animal, tem também a SM Odontomédica, eu coloquei aí para vocês estão acompanhando, a Nova Etel Engenharia e também a Limportel Internet. Então, parceiro que é bom tá aqui com a gente, roda pra gente. The Best Açaí, ai, 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 é do meu jeito, vem que vai, com granola, leite ninho e o sabor que me atrai. Ai, 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 quero mais, monte o seu e viraliza demais. É gostoso, é bonito e combina comigo. É isso aí, e hoje eu estou com ele. Ó, eu quase que eu trago o meu gato, porque quando eu pensei que vou falar com o médico veterinário, vou trazer o Rodolfo para conversar. Quem está ao meu lado aqui é o Dr. João Paulo Amorim, médico veterinário daqui de Lusiânia, bem conceituado em todo o entorno, e hoje a gente vai bater um papo super agradável. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Oceano. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Você sabe da minha admiração pela sua pessoa, pelo profissional que você é e o amigo que você é. Cara, eu quero te agradecer e já vou começar perguntando, porque assim, hoje eu estava refletindo quando estava me preparando para vir gravar aqui contigo, para a gente papear, a respeito de profissão, o quanto é desafiador. A gente começa uma fase da nossa vida pensando que a gente quer seguir uma determinada carreira acadêmica e quando a gente chega numa outra a gente já percebe que não. Como foi que você caiu na vida de médico veterinário? Foi de paraquedas? Teve uma inspiração em casa? Como foi? Então, Oceano, desde pequeno mesmo, na época da escola, eu sempre quis ser veterinário, sabe? Enquanto uns brincavam de carrinho, você brincava de cuidar dos boizinhos ali, das coisas. Então, aí eu lembro que na época do colégio, né, eu estudava no colégio aqui em Lusiânia, no Vovó Olívia. O CVO. Isso. Aí eu ia pra escola, na época era um ônibus, né? Meu pai não tinha carro e a gente ia de ônibus escolar. Aí eu lembro que eu ia com os colegas, a gente sempre tem um colega que Você sempre estudou lá no CVO? Não, eu estudei em Santa Luzia também. E aí eu lembro que, assim, a gente sempre tem um colega que a gente tem uma afinidade maior, né? E eu lembro que eu falava com esse colega, eu falava assim, você é veterinário, ele também falava que ia ser veterinário. Quem era o colega? Era o Dante, na época. Na época, né? E aí ele falava, você é veterinário também? Eu falava assim, então quando a gente crescer, se formar, vamos montar uma clínica e tal. Eu tinha esse comentário, sabe? Que idade, mais ou menos? Mais ou menos um jardim. Nossa, na época, cara. Não sei se tem jardim mais, mas na época, acho que uns 4 ou 5 anos. Entendeu? Então, assim, sempre... Bem cedo mesmo, né? E nunca mudei de opinião. Sempre quis ser médico veterinário. E nesse período, se a gente for fazer uma análise hoje do João Paulo, que está aqui do meu lado com o João Paulo daquela época, você disse que nunca quis uma outra profissão, sempre quis ser médico veterinário. Mas alguma coisa mudou nesse meio tempo, de lá para cá, na sua cabeça? Tipo, em algum momento difícil que passou na profissão? Mudar de profissão, você fala? Pensar em mudar de profissão e seguir um outro ramo. Olha, assim, eu sempre quis ser veterinário, né? E sempre tive esse sonho. Então, assim, é uma profissão que eu gosto, que eu me dedico, né? E eu acho que quando a gente gosta do que faz, não é difícil, nada é difícil, né? Tudo é fácil, não tem cansaço, não tem nada. Mesmo que exaustivo, ainda assim é prazeroso, né? É exaustivo, né? Mas mesmo assim é prazeroso. Quando a gente fala de exaustivo, vale até ressaltar aqui que o seu trabalho, apesar de você dormir, ele é 24 horas, né? Se alguém ligar à noite, você tá lá com um plantão disponível com médico presencial para atender as pessoas que precisam, né? Levar os pets. Isso. Na verdade, assim, a gente dá um cochilo, né? Não dorme. Tem dia que tem atendimento à noite, vários atendimentos, a gente emenda, né? E durante o dia fica aquele cansaço, né?
Mas é prazeroso, eu gosto demais e faço com o maior amor. Esses atendimentos à noite, por exemplo, às vezes você está dormindo e você precisa acordar. Aqueles que precisam de um cuidado maior, de uma atenção maior, quando você acorda, você realmente acorda de fato? Ou vai meio que um olho aqui, outro acolá, um pé aqui, outro acolá? Porque assim, quando a gente fala de atendimento 24 horas, às vezes você leva o pet por algum acidente, por alguma coisa que está sentindo, por uma piora no quadro clínico do animal, mas às vezes precisa de uma cirurgia de imediato. Já aconteceu de à noite você acordar e à noite mesmo fazendo cirurgia? Já. E tem dia que emenda um atrás do outro, né? E à noite tem atendimentos, tem cirurgia, cesariana, partos. E quando é um atendimento... Assim como os seres humanos, né? Os animais também. Não tem um horário certo para o pet nascer, né? Isso, e aí quando é um atendimento assim, a gente precisa ficar acordado a noite inteira, né? E ficar ali com atenção, cuidando, né? E deixa pra dormir no outro dia, se der tempo. Se não der, emenda de novo. Plantão. E vai. E quem te ajuda, ô João? Porque assim, é uma correria, né? Quando você tá, assim como vocês acompanham em novelas, filmes, documentários, até mesmo acadêmico aí da medicina veterinária ou até da medicina mesmo humana, você não faz uma intervenção cirúrgica sozinho. Você precisa de alguém para te auxiliar, para estar te entregando o instrumento necessário para você fazer ali o uso. Quem está com você nesses momentos? Então, antigamente eu tinha médicos veterinários que atendiam comigo, né? Mas aí a minha esposa também é veterinária e aí ela me ajuda, a gente reveza no plantão, né? Ainda bem que ela é veterinária, né, Wilson? Porque se ela não fosse, acho que ela não ia entender, né? A especialidade sua é... A minha especialidade é ortopedia, mas eu atendo, eu sou clínico geral, né? Mas minha especialidade é ortopedia. A dela é cardiologia. Ah, que legal. Calma aí, gente. Cardiologia, mas eu me engasguei, não estou passando mal, não. João, vamos lá. Se você não fosse veterinário, o que é que você estaria fazendo hoje? Porque apesar de você, desde pequeno, ter tido um sonho de ser médico veterinário, conversar com seu colega, e de lá para cá, de fato, você está exercendo esse papel, existe dentro da gente outros momentos que a gente guarda ali como um plano B. Se você não fosse veterinário, o que você seria hoje no mercado profissional? Então, igual eu te falei, eu sou, assim, eu amo a minha profissão, eu sou veterinário, sempre quis ser, né? Mas assim, eu acho que se eu não fosse veterinário, eu também tenho uma paixão, assim, pela construção civil, sabe? Eu lembro que meu pai, às vezes, na época que estava construindo a casa, eu sempre gostava de ficar lá, sabe? Perguntar. Então, assim, é uma área que eu gosto bastante, mas a medicina veterinária, ela sobressai aí. É uma resposta somente para ter aqui, né? Porque a medicina veterinária é o primeiro ponto, né? Sim, com certeza. E qual foi o seu primeiro animal que você atendeu? Você lembra do início? Qual foi o primeiro que você atendeu? Então, assim, quando a gente termina a faculdade, né? Uhum. Bate aquela questão de, pô, agora não tem... Você já concluiu atendendo? Já concluí atendendo. Aí assim, bate aquela questão que você não tem para quem perguntar mais, né? Ali você tem que se virar, né? E aí, assim, bate um pouco de medo, lógico, né? Todo mundo é assim. Desafio, né? É um desafio. Mas eu me recordo, sim, eu lembro que foi um Yorkshire que eu atendi. Um cachorrinho da raça Yorkshire. Isso no pós, quando você formou? Isso, depois que eu terminei de me formar. Eu abri uma clínica veterinária, né? E aí teve o primeiro atendimento. Você abriu onde a clínica veterinária? Então, logo depois que eu me formei, eu me recordo até hoje que durante o período do colégio e da faculdade, assim, sempre meu pai lutou... Foi aqui em Lusiânia mesmo? Sim. Sempre meu pai lutou muito para estudar a gente, né? Eu lembro que ele falava assim, eu não vou deixar dinheiro para vocês, mas eu vou deixar estudo, né? Porque estudo ninguém toma, né? Ninguém tira, né? O estudo. Ninguém tira. E aí, eu lembro que quando eu terminei a faculdade, ele falou para mim, falou assim, ó, agora você terminou a faculdade, eu vou te dar... Eu lembro que ele me deu R$4.000. Vou te dar R$4.000 e você se vira. Era no real? Era assim. Aí você se vira, né? Aí bate aquele medo, né? O que eu vou fazer com R$4.000? Pois o que eu vou fazer com R$4.000? O que eu vou fazer e tal, né? E aí eu lembro que, assim, você tem que ter coragem, né? Empreender no Brasil hoje é difícil, né? Nesse país que a gente vive
Então, assim, tem que ter coragem. E aí eu lembro que eu procurei umas lojas para alugar, que eu sempre quis mexer com pequenos, clínica de pequenos, né? Tanto é que meus estágios sempre foram nessa área. E aí eu Pequeno e médio ou só pequeno? só pequeno. Para não falar que eu não fiz estágio em outra área, eu fiz em bovinos também, mas assim, não gostei, sempre foi a área que eu quis. E aí eu me lembro que eu fazia o estágio em Brasília e tal, foi o que me deu bagagem, sabe? Fiz um estágio lá numa clínica, lá tinha tudo, tinha todas as especialidades, então peguei uma bagagem boa. E aí eu aluguei uma loja aqui, eu lembro que, assim, não tinha perspectiva de nada, né? E aí eu aluguei uma loja, eu lembro até o valor do aluguel da loja, que na época era R$ 1.000, ou seja, só tinha 3, né? De 4, só 3. Só 3. E aí eu me recordo que eu aluguei essa loja e aí o proprietário me deu um mês para me começar a pagar o aluguel. Foi nesse prazo que eu abri a loja, às pressas, não sabia nada, não sabia nem de onde comprar nada, nem, sabe, assim, cru, né? E aí montei, graças a Deus, tô até hoje. E nesse período que você iniciou, teve algum momento de dificuldade que você passou, que você pensou em desistir e dizer assim, mesmo eu amando a profissão, não vai dar para conciliar, para conseguir, para continuar? Então, toda profissão tem uma época que ela fica muito, como que eu posso te falar, saturada, né? Aham. Então, quando eu me formei, não era assim, tinha poucos veterinários na região e assim, também tinha a questão das pessoas não terem um entendimento que tem hoje em relação ao cuidado animal, né? Hoje as pessoas cuidam como se fosse filho, né? Dos pets, né? E antigamente não, ainda mais cidade do interior igual aqui, né? Só quando agravava mesmo que levava para a clínica, né? Os cães não viviam dentro de casa, né? Ficavam no quintal ali, né? Então assim, tinha pouco atendimento, mas era uma época mais tranquila, mais fácil, né? E aí eu me recordo que no primeiro mês Não era tão polarizado, né? não era, não era. E na época da minha faculdade, que eu me formei, eu me recordo que no primeiro mês foi muito difícil, né? Não fechava as contas. As despesas eram maiores do que as As receitas. saídas eram maiores do que as entradas. Sim, com certeza. Então, assim, já passei muito momento difícil, mas tem que persistir, né? Se não persistir, não vai. Ao longo da sua carreira, você precisou fazer algum outro bico de alguma outra forma, fora da sua profissão, para que você conseguisse manter de pé o seu negócio até ele se estabilizar e passar da fase ruim? Empresarialmente falando, que o empreendedor vive, sempre vivenciou. Não adianta a gente trazer para os dias atuais, porque de acordo com o passar do tempo, vem as fases. Tiveram fases maravilhosas, é um eterno surfista empresarial. Sim. São ondas que ele vivencia. Então, assim, na época que eu me formei, a medicina veterinária era um pouco diferente de hoje, né? Não tinha especialidades, não tinha áreas específicas, então o veterinário fazia tudo. Desde anestesiar um animal, atender, anestesiar, Até fazer a os serviços cirurgia. gerais da... Sim, eu me recordo que eu fazia a parte de anestesia e cirurgia. Sozinho, não tinha a especialidade que tem hoje, né? Hoje não, a gente faz a cirurgia ali, tem um anestesista separado, né? Tem as especialidades, cada um na sua ali. E antes era bem difícil, sabe? Você tinha que fazer tudo. Mas nunca tive que fazer um segundo trabalho para manter o trabalho. Na verdade, depois da faculdade, não. Antes da faculdade, eu estudava e eu era auxiliar da minha irmã, que era dentista. Eu era auxiliar, eu trabalhava como auxiliar Beijo, Suzy. Eu trabalhava como auxiliar no consultório dela. Que ela já tinha na época. Sim, ela já tinha na época. Aí. O que é que as pessoas mais romantizam sobre ser veterinário e o que ninguém imagina? Porque as pessoas, em toda profissão, a galera romantiza, né? Diz, é mil maravilhas, é um mar de rosas, é isso, é aquilo. Tirando esses contratempos que fazem parte da profissão, que é você estar no momento de lazer, precisar sair às pressas para um atendimento paralelo, às vezes ter um pet internado e o quadro clínico dele ter piorado, você precisar abandonar aquilo que você está fazendo da vida pessoal para voltar para o compromisso que você manteve ali com a saúde do pet, com a família. O que a galera mais romantiza que de fato não sabem que você vai mencionar para gente?
Então, as pessoas, assim, como toda profissão, as pessoas imaginam que a medicina veterinária é mil maravilhas, né? Na verdade, a parte de mil maravilhas aí é cuidar dos animais, né? Mas, assim, você tem que abdicar de muitas coisas na vida, né? Família, principalmente, né? Então, assim, às vezes eu entro no consultório e não sei a hora que eu vou sair, né? Aí passa anos, não tem uma viagem, não tem férias, né? Nesse período mesmo que eu sou médico veterinário, desde 2006, né? Vai fazer 20 anos esse ano. Então, assim, tirei pouco tempo de férias, poucos dias de férias, passa vários anos sem tirar férias. Então você abdica às vezes da família, filho cresce, você não acompanha, né? Às vezes, pai, irmã, você não está presente ali como deveria estar, né? E aí o tempo vai passando, você vai vendo que está, né? Que passou e você não participou. Então, assim, hoje eu tô mais de boa, tô diminuindo o ritmo, sabe? Dando uma equilibrada, né? Dando uma equilibrada, diminuindo o ritmo, porque antes era muita correria, sabe? E assim, a idade vai chegando, né? Eu não tenho 18 mais, então a idade vai chegando e aí... Não tem 18, é 18 mais. Tem 19. E aí a idade vai chegando, então seu corpo não responde da mesma forma que antes, né? Vem o cansaço, então... A disposição já não é mais a mesma, A disposição né? não é mais a mesma, né? E você tem que dar uma desacelerada, porque senão a vida passa e você, né? Tudo passa ali. Assim. E qual foi o dia mais feliz da sua trajetória com a causa animal que você vivenciou? Na verdade, todos os dias são dias felizes, né? Para quem ama a profissão. E, assim, eu sempre fui um profissional que sempre gostei da causa animal, né? A gente trabalha com isso, precisa da profissão para viver, né? Para pagar as contas, mas é sempre uma área que eu... Que no Brasil não são poucas, né? Não são poucas. São muitos impostos e tal. É muita coisa. Enfim. Mas aí, assim, sempre gostei da causa animal e eu lembro que desde a época de colégio, né? Eu vou contar uma história aqui que meu pai, na hora que ele assistir, ele vai lembrar. Eu ia para a escola, né? E às vezes, assim, saía um pouco mais cedo. Aí eu vi um cachorro na rua. Esse um pouco mais cedo era saindo mais cedo ou era matando aula? Não, saindo mais cedo, né? Sempre fui um aluno dedicado. Mas aí o que acontece? Eu vi um cachorro na rua, pegava o cachorro. Às vezes tinha alguma coisa ali, uma cordinha, alguma coisa, fazia de coleira, colocava o cachorro e ia levava para casa. Sabe? E assim, meu pai sempre gostou de animais, mas assim, todo dia receber um animal diferente em casa não dá certo. Não dava, né? Então, aí eu lembro que ele soltava o animal de volta, né? E aí eu ficava chorando, sabe? Então assim, eu queria pegar todos na rua. Mas eu não tinha noção que lá em casa não cabia, né? Não tinha como sustentar esses animais, né? Que era uma época difícil. Né? Hoje é uma época mais fácil, né? Onde todo mundo tem acesso a muita coisa. Antigamente não. Que inclusive para você que tá do outro lado não mudou muita coisa não. É 18 mais, mas ele ainda continua pegando alguns animais. Exceto alguns que algumas pessoas possam levar. Pois é, eu ando pegando muito aí. Inclusive um amigo meu, né? Que eu não vou falar quem é, tô na frente dele, mas não vou falar quem é. Ele, tempo atrás, ele me ligou, doutor, tem 2 animais aqui na feira, aqui de Lusiânia, vem cá me acudir. Deixa eu contar para vocês. Eu cheguei na feira do produtor rural e tinham jogado uns animais dentro de uma caixa e saíram, foram embora. E tipo, abandonaram mesmo. Como eu conhecia e sabia do amor dele pela causa animal, eu pensei assim, não, se eu chamá-lo, ele pega o animal, a gente posta, ele posta alguma coisa, alguém adota o animal. No dia lá disseram que era pastor alemão. Aí a raça do cachorro, eles cresceram, são desse tamanho, parece um salsicha, né? Então, assim, é uma raça que eu mais gosto, que é sem raça definida. Né? Mas a promessa dele era postar para doar. Só que até hoje não foi postado nada. Uai, era eu? Era você, ué. Até hoje ele não postou. E o que aconteceu? Eu castrei e tá comigo até hoje. Estão castrados? Estão castrados. É um macho e uma fêmea? São 2 fêmeas. São 2 fêmeas? Não, são 2 fêmeas. E qual o nome delas? Das minhas sobrinhas? Pra te falar a verdade, você não tem nome até hoje, você acredita? Sério? Sério.
Eu tenho uma chácara aqui próximo da cidade, aí os animais que eu pego, eu levo pra lá. Ó, mas você que tá do outro lado não vicia nessa frase não, porque assim, a gente tá brincando aqui, mas é uma risada que não é de irresponsabilidade, nem de um convite para você que tá do outro lado, imaginar que é um local de caridade, onde pega todos os animais da rua. Seria muito bom se cada pessoa da sociedade fizesse o seu papel igual o João faz. Porque a gente está falando aqui, de repente, chove de pessoas lá no seu Instagram ou na rede social. Ah, eu tenho um cachorro, você não quer ele para você? Eu vi você falando que cuida dos animais. Mas assim, é um cuidar que é uma responsabilidade como se fosse do filho. Você que está aí do outro lado não vai sair fazendo menino na torta e é direito para os outros cuidar. Da mesma forma, são os tutores dos animais que não vão pegar um animal para criar sem ter a condição necessária, o amor necessário, para depois jogar nas costas dos outros. Esse caso que a gente está contando aqui é um caso à parte de uma situação esporádica que aconteceu na feira e que você foi o salvador da pátria. Sim, sim. Apesar dessa parte, eu não sabia que eu tinha prometido as stories, não. Tinha prometido. Mas assim, é igual o Oceano falou, né? A gente não consegue cuidar de todos, né, Oceano? Mas assim, eu tenho que dar uma parada, porque no final das contas aí já tem uns 12 cães e uns 9 gatos lá. Eu acho que tem mais. A sorte é que todos são castrados, né? Todos Senão são castrados. Você chegaria lá e já teria netos e Ixi, bisnetos. teria muitos, né? É. A gente tem que adotar, criar com responsabilidade, né? A castração é um ato de amor e É saúde pública, saúde né? pública, um ato de amor super importante, qualidade de vida para o animal, evita doenças e evita proliferação, né? Porque já tem tantos animais na rua, né? Tantos animais abandonados, e aí se você não castrar, não segurar a questão populacional, daqui uns dias, né? Foge do controle, né? Foge do controle, já está fora do controle, né? Vai fugir mais No ainda. Brasil, se a gente for analisar, o que mais tem são animais abandonados. Você nasceu e se criou aqui em Lusiânia, né? Sempre aqui. Isso, sou lusianiense, nasci aqui. E o que Lusiânia te ensinou como pessoa? Eu sou assim, sou meio difícil de falar da cidade, né? Porque é uma cidade que eu amo, nasci aqui, né? Vivi a vida inteira aqui. Para não falar a vida toda, teve uma fase minha que eu mudei para Águas Claras, para Brasília, mas voltei, né? Nesse período que você foi para Águas Claras, tinha clínica aqui ou abriu clínica lá e não tinha aqui? Isso, sempre tive a clínica aqui em Lusiânia, né? A pioneira foi a primeira. E aí eu abri uma clínica em Águas Claras, né? Mas aí essa questão de ficar nessa correria de Lusiânia, Águas Claras, esse trânsito, né? Então acaba que desgasta muito, né? E tem um ditado que o olho do dono é que engorda a boiada, né? Então, assim, às vezes você deixar por conta de pessoas, acaba que... O melhor que seja, né? O dono tem que... Você que está aí do outro lado, que é empreendedor, que de certa forma passa pelas mesmas situações, às vezes a necessidade de ampliar o seu negócio, às vezes um não vai tão bem porque você não está lá dentro. Sim, pois é. E aqui, a unidade de Lusiânia sempre foi a que segurou as pontas, sabe? Até da questão de Águas Claras mesmo. A unidade de Lusiânia pagava contas de lá. O que te levou a abrir uma unidade em Águas Claras? Foi a proximidade da capital? Foi você compreender a renda per capita de lá, que é diferente daqui de Lusiânia? É o público? É um público rotativo ali, mas de certa forma muito seleto. O que te levou a abrir uma clínica lá? Então, a gente que é empreendedor, assim, a gente sempre quer melhorar. Apostar, né? Quer melhorar, quer apostar. Na verdade, o empreendedorismo é uma aposta, né? Então, eu sempre fui muito... A questão de, profissionalmente, eu sempre fui muito ambicioso em relação a sempre querer melhorar, né? Tanto em questão de da parte profissional, de cursos, pós-graduação, de me especializar, como também de expandir meu negócio, né? Porque, assim, é uma área que eu amo, mas é um negócio, né? Eu sempre quis expandir. E aí, nessa questão de querer expandir, foi onde eu assim, busquei a cidade de Águas Claras, que é uma cidade que é uma cidade vertical, né? Então, assim, tem muita população ali num determinado perímetro urbano, e muitos animais, muitos cães.
E aí foi onde eu resolvi abrir uma outra unidade na cidade. Você passou quanto tempo com essa unidade em funcionamento lá? Então, lá na cidade de Águas Claras, eu investi muito, né? Assim, eu não tinha um dinheiro para investir, mas questão de Você foi empréstimos. aplicando. Não, busquei empréstimos e tal, investi, assim, um capital muito bom lá. E eu fiquei lá 4 anos, sabe? Só que não foi assim, não superou as minhas expectativas da Você cidade. ficou realmente o tempo de sobrevivência do empresário do mercado, né? Sim, sim, eu lutei bastante, segurei muito. E aí chegou uma hora que eu falei assim, não tô tendo qualidade de vida, né? Não fico, não dou assim a assistência que a empresa precisa, que o local precisa, não tô conseguindo ficar nos dois lugares ao mesmo tempo, e aí eu resolvi voltar para a cidade de Lusiânia, onde eu nunca deveria ter saído. Em algum momento você esteve em uma com a cabeça na outra, no problema da outra? Ah, com certeza, você tá num lugar pensando no outro, né? Sempre é assim. Aí, assim, eu sempre, lá em Águas Claras, eu tive colaboradores, assim, excelentes, né? Tem uns que, assim, eu tenho amizade até hoje, gosto muito, mas mesmo assim você fica com a cabeça num lugar, você tá num lugar com a cabeça no outro, né? Você falou na questão de colaborador, é algo assim extremamente importante e muito desafiador, né? Você encontrar hoje colaboradores que possam te representar, fazer igual você faz na sua ausência dentro do teu empreendimento, né? Foi muito desafiador para ti durante esses 4 anos manter a empresa e de certa forma ter essas pessoas como teu espelho, teu gerente, um outro médico veterinário atendendo lá. Para você como foi? Então, assim, foi bem desafiador, né? É difícil, não é fácil, mas eu tinha uma gerente lá excelente, excepcional. Gosto muito dela, tenho contato com ela até hoje, mas Tem realmente, pessoas que é para vida, né? nossa, essa daí é pra vida. Aqui em Lusiana também já tive uns colaboradores assim, auxiliar veterinário, assim, que se tornaram amigos mesmo, né? E tenho amizades por eles até hoje, mas realmente é bem difícil, sabe? A questão de você treinar uma pessoa, né? A pessoa ter o comprometimento ali com a empresa, querer crescer junto com a empresa, né? E permanecer ali, às vezes você treina uma pessoa, passa um pouquinho a pessoa sai, você tem que treinar outra, né? E o período de treinamento, às vezes o tutor, o cliente não entende, né? Ele, assim, não tem nada a ver com isso. Então é bem desafiador mesmo, sabe? Essa questão Você já de. passou por aquele perrengue que é o que as pessoas dizem, que funcionário sempre fala, eu não quero mais ficar nessa empresa porque eu estou enricando a pessoa e não estou ganhando nada, recebendo o que é de fato e de direito o valor pela prestação daquele serviço, mas não reconhece que se a empresa não estiver bem, a pessoa também não está. Sempre acha que você está enricando. Sim, assim, como tem colaboradores que se dedicam, entende, né, a situação, igual eu falei no início, empreender no Brasil não é fácil, né? São muitos impostos, a carga tributária assim, bem extensa e acaba que não é fácil ser empreendedor, muitas contas para pagar. Então, às vezes, realmente a pessoa acha que vê ali, tipo, o movimento ali do dia, os atendimentos do dia, pensa assim, pô, tem muito atendimento e tal, né? Vê as entradas, mas não vê as Vê saídas, as né? entradas, mas não vê as saídas. Ele não sabe como é oneroso, né, manter um empreendimento, né? É um desafio Manter o muito salário em grande. dia, manter os direitos trabalhistas em dia, manter conta de água, energia, né? Aluguel, Aluguel, compra de produtos e tal. Não é fácil. o conselho, que Conselhos. na maioria das vezes, pelo menos no meu caso, por exemplo, o CREF ele não disponibiliza muita coisa para a gente, Conselho Regional de Educação Física. Uhum, Aqui na região, o CREF daqui ainda não tive registro. Mas uhum. no seu caso, por exemplo, disponibiliza curso, facilita alguma coisa para vocês ou é só uma mão de que não é dupla, só vem a nós? Então, disponibiliza, né, alguns cursos e tal, mas assim, é sempre aquela história, né? A fiscalização é só pra gente que tá ali legal, né? Quem tá legal às vezes, ou o profissional que não, né, que não tá legal em relação à documentação, né? A parte burocrática às vezes não é fiscalizado porque não tem nenhum endereço próprio. Então, como que eles vão fiscalizar, né? Mas assim, o Conselho de Medicina Veterinária é bem atuante, e promove cursos e assim, na medida do possível, né? Que também não é fácil, o estado de Goiás é um estado grande, né?
muitas cidades, e o conselho é só na capital, então, assim, eles não conseguem fazer uma fiscalização, às vezes, né, rotineira ali, né? Então, assim, acaba que se torna um pouco difícil essa área, mas, assim, na medida do possível, eles cumprem o papel. Você acha que no nosso município há muitas clínicas, não vou falar irregular, mas sem um devido preparo que foge dos padrões, princípios, da missão, da visão e dos valores do conselho atuando? Então, na verdade, assim, como toda profissão, né, assim, existem muitos profissionais que, às vezes, nem sempre profissionais, nem sempre formados, né? A medicina veterinária, a gente tem uma dificuldade em relação a isso, né? Porque, assim, todo mundo dá uma de médico, né? Ainda tem, apesar dos animais hoje em dia serem cuidados de uma forma mais especial, né? Um membro da família, mas mesmo assim, às vezes a pessoa espera muito em casa para trazer para o atendimento, às vezes procura uma orientação de um não profissional, né? Não formado, não médico veterinário, e às vezes inicia uma medicação, às vezes quando chega para a gente já chega passado da hora, ou, né? Já aconteceu isso, por exemplo? Já aconteceu, acontece direto. Às vezes chega, a pessoa já está tratando ali um tempo, um determinado período em casa, já medicando, às vezes automedicando o animal, ou até... Porque a Maria tinha um cão que tinha o mesmo problema ou parecido, deu aquele remédio, Isso, foi isso aí, usa a mesma ideia. medicação, né? Ou às vezes até prescrito por outra pessoa que não é profissional na área, e aí às vezes chega pra gente já no estado, assim, que algumas vezes a gente não consegue resolver mais, porque perdeu muito tempo, né? Para iniciar o tratamento correto. Eis a importância de não automedicar. A gente faz isso com a gente às vezes. Que sejamos honestos conosco mesmo, né? Às vezes estamos sentindo alguma coisa, a gente já imagina... Por exemplo, hoje eu estou com um mal-estar, a gente estava até comentando no início, antes de começarmos aqui, passei o dia com mal-estar e a gente já imagina que está prestes a resfriar, alguma outra coisa. Aí vai tomar um remédio. Né? Já para algo que você nem sabe se de fato é. Da mesma forma, no cuidado animal. Você precisa realmente ir ao médico. Eu preciso sair daqui e buscar um médico para dizer assim, doutor, e aí, o que eu tenho? Isso acontece muito na veterinária, né? Ó, eu sou veterinário médico de pequenos animais, né? Cães, gatos, principalmente. E assim, lá na minha chácara, quando adoece um cavalo, às vezes uma vaca, uma coisa assim, eu não medico. Eu chamo um profissional da área. Porque a medicina veterinária, né, existem áreas, por exemplo, quem mexe com pequenos, é especializado em pequenos. Quem atende equinos, bovinos, já é uma área mais de grandes animais. Então, eu acho que a gente não deve medicar, né, uma área que a gente não tem total conhecimento em relação ao tratamento. Então, é a mesma coisa que um urologista chegar e atender uma mulher dizendo que esqueci o nome, é um ginecologista. Isso. A troca de função, às vezes uma dosagem, por exemplo, no caso do animal do pequeno porte, para você sanar uma situação, grande porte requer um outro planejamento, um outro cálculo, né? E assim, na área da medicina veterinária ainda é mais complexo ainda, porque, por exemplo, mesmo na área de pequenos animais, tem certas medicações que os cães são bem tolerantes e já os gatos não, entendeu? Então, assim, às vezes... você medicar um animal com a medicação, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, por exemplo, o gato mesmo, determinadas medicações você não pode usar, que você usa em cães, entendeu? Então é uma área bem complexa, assim, sem falar que tem algumas espécies que, por exemplo, a anatomia é diferente, né? A questão da fisiologia é diferente. Então, uma determinada droga, ou anestésica ou medicamentosa, ela tem um período de ação no animal, no outro é diferente, ou às vezes ela atua no animal, no outro ela não atua, às vezes no animal ela é tóxica, no outro animal ela não é, entendeu? Então, assim, requer estudo, requer conhecimento, né, para poder medicar da maneira correta. No ser humano, há alguns medicamentos que há uma testagem para saber se a pessoa não teve um processo alérgico depois de tomar, algo do tipo. Nos animais, como é que você sabe, por exemplo, se o animal ele pode ou não tomar um tipo de medicamento? Há um exame que faz,
Ou é pelo histórico ali, uma anamnese junto com o tutor, que você pergunta, você conhece um pouco mais dele? Como é que funciona? Então, todo atendimento, a gente, como o animal não fala, né? A conversa com o tutor é super importante, né? E assim, tem muitos tutores que às vezes escondem algumas Alguns situações, detalhes que são alguns detalhes que até são, vitais, né? isso, que são importantes, né? E não deve ser omitido essas questões, mas a conversa com o tutor é super importante. A gente faz na anamnese ali perguntas, né? Pergunta se já tomou medicação, se tem alergia a alguma coisa, mas a maioria das medicações o próprio laboratório já faz esses testes, né? É lógico que tem particularidades, né? Igual tem animal que tem alergia a uma medicação e não tem a outra, né? Mas essa conversa com o tutor é super importante para a gente tentar Indispensável, né? identificar, indispensável. Vamos lá, verdadeiro ou falso? O cachorro entende mais o tom de voz ou as palavras? Então, o cachorro ele é um animal bem inteligente, né? Ele hoje em dia está muito humanizado, né? A questão dos animais. E ele tem uma questão com o tutor ali, ele entende bastante o que o tutor fala, o tom de voz também é importante. Não tem como separar um do outro, Não, né? não tem como separar um do outro. E varia muito porque a gente vê muitos casos, depende do animal, da criação, como foi criado e aquela coisa toda, né? Então, é. Gato é realmente um animal independente? Isso é um mito ou isso é uma verdade? Porque eu tenho um lá em casa que ele deita perto de mim e parece assim que quando eu não dou carinho a ele, pra ele o mundo acabou. Então, não que os cães não sejam, né? Mas é lógico que os gatos são mais independentes, né? Em relação aos cães, o gato se vira ali, ele caça, por exemplo, né? Igual lá na minha chácara, lá os gatos vivem soltos, os cães também vivem soltos, né? Então, assim, a gente tem a alimentação deles e tal, mas o gato, ele é mais caçador, por exemplo. O gato, se ele não tiver nada para ele comer ali, ele consegue caçar, Ele né? não fica desesperado te esperando. Não fica esperando, ele caça, ele consegue caçar, então, assim, ele é um animal mais independente, com certeza, né? Até em questão de locomoção, né? O cão, ele não tem a mesma agilidade ali, né? Do gato. E o gato, com E também não tem 7 vidas, né? então, também não tem 7 vidas, né? Pet Isso é um sente... mito. É um mito, né? Ah. Pet sente ciúmes? Com certeza. Com certeza sente ciúmes. Eu mesmo tenho uma cachorrinha que eu adotei. Vou contar uma história aqui, outra história. Eu tava sentado lá no meu consultório, lá na clínica, né? E aí essa cachorrinha é uma Essa tem nome? Tem. Essa chama Judite. Ela chegou lá, ela é uma caramelo, né? Ela chegou lá e deitou no meu pé. Deitou e virou com a barriguinha pra cima pra me coçar. Ali foi paixão à primeira vista, né? Aí eu já falei assim, essa daqui eu não deixo embora, não. Aí peguei ela, castrei e tal. E assim, essa cachorra, ela é super ciumenta. Você não tem noção. Ela, assim, a gente chega, às vezes tem uma outra cachorrinha também que tem lá, né? Chega perto e tal, aí no que chega perto ela já chega, já empurra outra cachorra, Tipo, sai que é meu. sai de perto, já empurra outra cachorra e já chega perto da gente ali, já quer lamber, quer ganhar um carinho, né? E existe sim, com certeza, essa questão de ciúme. E acontece muito também, por exemplo, às vezes um casal tem um animal, né? E aí depois vem um filho, né? Então, assim, eles se comportam de maneiras diferentes, né? Às vezes tem animal que fica até agressivo em relação à questão da chegada da criança, né? E sente ciúme, sim. Às Com vezes, outra sim. pessoa dividindo o lar, né? O animal, ele percebe quando o dono tá triste? Com certeza percebe. Cachorro se parece com o dono, isso é um mito ou uma verdade? O gato também. Olha, como eu tenho muitos cachorros, eu não sei se parece com o dono, né? Porque você imagina, 12 animais parecer comigo, né? Agora eu não sei se o seu parece, parece? Olha, o comportamento do meu gato é muito parecido com o meu, cara. Mas você fala comportamento ou questão física? Olha, questão física não, porque eu tô mais gordo que meu gato, né? Mas existem alguns traços dele que eu olho, eu não sei se é o comportamento que gera na fisionomia ali do gato uma lembrança de quem eu sou. Uhum. E eu acabo me vendo muito no pet, mas na minha cabeça há essa semelhança. Sim, não, mas a semelhança existe mesmo. É Com quase que certeza. impossível não ter, né? Física, às vezes, tem, por exemplo, tem hora que chega às vezes uns tutores lá na clínica, né? Você olha pro cachorrinho dele assim, você fala assim, pô, é a cara do dono, né? Tá comendo do mesmo jeito. Resposta rápida, cachorro ou gato? Cara, os dois.
Eu gosto dos dois, pra te falar a verdade. Adotar ou comprar? Sempre adotar. Tem muitos animais de rua. Pet dormindo na cama, sim ou não? Eu sou suspeito de falar, né, Oceano? Pra mim tem que dormir na cama. Mas há algum risco? Então, assim, eu não vejo a questão de risco, né? A não ser, por exemplo, se tem uma pessoa, uma criança alérgica, né? Na verdade, o que promove essa alergia, às vezes, nas pessoas são a questão dos ácaros, né? Que ficam ali na pele dos animais, mas também tem ácaro no chão, na cortina, Nos nos colchões? colchões, né? Então, assim, eu sou daquele, o seguinte, que, por exemplo, se você criar uma criança sem ela ter contato com a terra, sem ela ter contato com os animais, entendeu? Acaba que ela fica muito frágil. Os anticorpos nem É são isso, desenvolvidos, né? adoece muito fácil, né? E eu sou assim, ó, tem que dormir na cama, tem que abraçar, tem que beijar e vida que É um segue. filho, né? Isso. Eu perguntei nessa questão, porque assim, existem doenças que o pet transmite para os seres humanos? Sim, existe. Existe doenças que a gente chama de zoonoses, né? Não são só doenças que o pet transmite para o ser humano, às vezes alimentos transmitem também. Alimentos? Sim. Essa doença, por exemplo, se o pet transmitir para o ser humano, é através de um contato sanguíneo, de uma mordida, ou mesmo através do ar? Então, vai depender muito da doença, né? Por exemplo, existem doenças que são transmissíveis através de saliva, né, de contato sanguíneo, como também tem doenças que não são transmissíveis por essa questão, precisam de vetores, né? Vou citar um caso aí, leishmaniose. Leishmaniose precisa do mosquito palha, né, picar um animal com a doença e picar o ser humano, entendeu? Então, assim, tudo vai depender. A questão, por exemplo, tem doenças que o carrapato transmite também, né, para as pessoas. Então, vai depender muito dessa questão de determinada doença. Qual doença? Qual é o olhar clínico que o tutor deve ter para identificar um caso assim, por exemplo? Então, vai ser difícil o tutor ter esse olhar clínico, né? Mas o que eu aconselho os tutores, né, é ter uma criação responsável, né? Por exemplo, se o pet apresentar algum quadro que chame a atenção, Então, seria o quê? Uma febre? por exemplo, o seu cachorrinho, você sempre chega em casa, seu cachorro tá feliz, vem, pula em você. Chegou em casa, ele tá quieto no canto. Não tá certo, né? Alguma coisa tem ali. É sempre importante você buscar um médico veterinário para poder tentar Entender, né? identificar o que está acontecendo, né? Febre, também é uma questão que é fácil do tutor identificar, né? Às vezes o narizinho fica seco, né? O animal fica quente. Então, assim, algumas situações, o animal teve vômito, diarreia, são situações que são fáceis do tutor identificar e procurar um atendimento especializado, né? E deixa eu perguntar, um mito sobre pets que você odeia ouvir e que de tantas pessoas repetir esse mito torna-se uma verdade absoluta? Por exemplo, um mito. As pessoas falar que gato tem 7 vidas. É um mito, mas a gente interpreta como algo para rir, como uma brincadeira, como um mito de fato. Mas existem preocupações na medicina veterinária que as pessoas elas repetem tanto aquilo que não é verídico que acaba tornando-se algo real. O que para você como médico veterinário é um mito que as pessoas comentam, mas que não deveria comentar porque isso torna até o tutor distante de vocês, médicos veterinários, propagam uma verdade que não é verdade. Então, essa questão que você falou aí é um exemplo principal, né? Que o gato tem 7 vidas. Na verdade, o gato não tem 7 vidas, né? Isso daí é uma ideia que o pessoal criou aí, né? Que vem de geração em geração. Também é uma ideia, assim, que às vezes eu fico até triste das pessoas falarem que determinadas raças são mais agressivas, né? Do que outras. Assim, Isso voltado para os felinos ou para os cães? para os cães, principalmente, né? Eu creio que a questão do convívio ali, da criação, ela é fundamental para isso, né? É lógico que tem animais que têm uma personalidade mais difícil do que as outras, mais agressiva, mas a criação acho que é fundamental, sabe? Se o animal vive em um ambiente ali tranquilo, onde tem um respeito em relação ao tutor ali com ele, eu acho que sempre esse respeito vai ser mútuo, sabe? E aí, assim, não vai ter essa questão dessa agressividade. Às vezes as pessoas, elas
elas associam, por exemplo, o pitbull, vou dar um exemplo, a uma raça agressiva, né? Pelo porte físico, às Pelo vezes, porte né? físico, pelas questões das reportagens, né? De casos que De acontecem, casos né? que acontecem, né? Mas assim, eu já vi pitbull que é mais manso do que um pincher. Que É pincher não é igual manso. tem um vídeo que ele fala assim: se entrar um ladrão, o que que você vai fazer? O cachorro, au. Esse E, pincher eu nunca vi, não. você nunca viu? Vou deixar aí Também- pra vocês, vai me dar trabalho. Ó, joga ele aí pra vocês verem. E assim, e é um porte grande do cachorro, né? É, assim, eu prefiro atender. Na verdade, não é que eu prefiro, né? Eu acho mais fácil atender um pitbull do que atender um pincher, né? Às vezes o pincher morde mais do que o pitbull. Qual é o comportamento animal que mais surpreende as pessoas? Olha, então, assim, às vezes a gente vê, né, assim, uns casos assim na televisão, na internet, de animais salvando vidas, né? Às vezes igual esses dias para trás eu vi um vídeo de um animal que veio outro cachorro e foi atacar uma criança. E esse Sim, animal eu vi isso também. entrou na frente ali e protegeu a criança, né? Então são atitudes que demonstram que os animais têm amor pelos tutores, né? Pelo seu tutor. Às vezes a pessoa, o ser humano não tem, o animal se comporta tão bem, né? Isso. Qual atitude humana mais prejudica os pets sem perceber? Pode ser uma atitude com relação à alimentação, uma atitude com relação ao comportamento de padronizar horários para levar o pet para dar o passeio, ele fazer o xixi, o cocô dele. Uma atitude humana que prejudica. Então, os cães e os gatos hoje em dia, como eu comentei, são membros da família, né? Então, assim, a questão da humanização dos animais, às vezes as pessoas exageram um pouquinho na questão, por exemplo, da alimentação. Vou dar um exemplo. Os animais, a gente sabe que tem certo tipo de alimento, de temperos que eles não toleram, né? E às vezes tudo que o tutor come, o tutor dá para o animal, entendeu? Isso daí não é uma maneira correta, né? Os animais têm alimentos que são tóxicos, por exemplo, chocolate, às vezes cebola, né? Alguns determinados sementes de algumas frutas. Então, é tóxico o animal. E às vezes o tutor acha que tudo que ele come, o animal tem que comer, né? Há uma diferença do nosso sistema digestivo para os animais, né? Com certeza. Eu sempre brinco com o tutor, às vezes. Eu falo assim, você come ração? Né? Você come ração? Não, não como ração. Me disseram que você prova as rações. Ah, quem falou isso? Camila! Eu contei. Mas enfim, assim, eu sempre brinco com os tutores. Falo assim, você come ração? Não. Então você não come ração, por que o cachorro às vezes tem que comer O feijão. o seu alimento, né? Não que seja errado o cachorro comer alimentação, né? Existe na nossa alimentação, eu sei que isso é um papo mais para um veterinário Específico, especialista. voltado para nutrição Isso. alimentar dos animais, mas dentro da sua parte como clínico geral, o conhecimento. Existe um nutriente na alimentação dos seres humanos que também contém esse mesmo nutriente na ração do animal? Sim, vou dar um exemplo, a proteína, né? Os animais são carnívoros, né? E assim, igual eu estava comentando aqui anterior, a questão da alimentação, não que seja errado o animal comer alimentação humana, né? Mas igual você falou, é super importante, cada um na sua área, sempre o tutor procurar um médico veterinário, nutricionista, para ele bolar uma dieta ali, né? Às vezes até a necessidade do animal perder peso, Isso. né? Tem casos de animais, por exemplo, que eles não ganham, o animal não ganha peso. E aí o tutor sempre orienta a procurar um nutricionista, vai no nutricionista, ele passa uma dieta ali, uma alimentação natural, feita em casa, e o animal consegue ganhar peso, entendeu? Então cada um na sua área, né? Eu acho vai depender do tutor escolher se vai querer que seu animalzinho come ração ou come alimentação natural, mas no caso da escolha por alimentação natural é super importante procurar uma orientação especializada. Não agir por conta própria, né? Sim. Assim como um bom veterinário, também disseram que no campo você gosta de bater uma bolinha, gosta de jogar, tem time de futebol. Futebol para você é uma paixão ou uma distração? Os dois. Eu gosto muito, né? Apesar de não ser especialista na área, né? Como foi que surgiu o time PFS? Então, a gente, na época da escola mesmo, né? Do CVO ali, do Colégio Vovó Lívia, Fala mais perto só um pouquinho.
Na época do CVO, do Colégio Vovó Lívia, Mas não era na época de 5 anos, não. não, já no segundo grau ali, né? Já terminando a faculdade ali, a gente... Médio. Isso. A gente tinha um campo aqui de um colega nosso aqui, a gente já jogava bola lá todo domingo, né? E aí tinha nosso time, né? Aí foi... A gente escolheu o nome PFS, né? Que Qual é o significado de PFS? sabia que você ia perguntar. PFS significa Peladeiros do Fim de Semana. Entendeu? A gente jogava no final de semana, né? Mas aí sempre tive vontade de ter um campo de futebol, né? Porque assim, como eu não sou especialista, não sou bom no futebol, né? Só invento, então eu sou dono do campo e da bola. Porque, assim, Inclusive, quando o jogo não dá bom, ele bota a bola debaixo do braço e sai. e apaga as luzes, E né? apaga as luzes. Então assim, como eu sou dono do campo e da bola, então não tem como eu ficar de fora, né? Você? É. Então, Não tem. A parte tecnicamente falando, você não vai olhar ali e colocar cada um na sua posição, mas que vai jogar, vai. isso. Isso aí. Mas você acha que joga só porque é no seu espaço? Não, mas é porque, assim, na verdade, eu gosto muito de futebol, sabe? Se eu Eu gosto tanto do futebol de assistir quanto de praticar. Qual é o seu time do coração? O melhor do Brasil e o melhor do mundo. Flamengo. Corinthians. Flamengo. Seu time diz algo sobre a sua personalidade? Olha, Pelo jogo, pela organização, ele fala sobre a sua então, personalidade? eu sou uma pessoa, eu me considero organizada, sabe? Tanto em questão do trabalho, né? Profissional, quanto em casa. E também lá na parte do futebol. Eu gosto de ser bem organizado, tanto é que você sabe como que é a questão dos uniformes, né? Vestiário, Do vestiário, da disposição dos uniformes lá. gramado. Do gramado. Então faço questão de tudo tá perfeito ali. Que legal. Você tem algum jogador que você superestima, que você diz assim, poxa, eu admiro pra caramba dentro e fora de campo? Cara, assim, eu sempre... Tem vários jogadores que eu gosto, né? Tem jogadores brasileiros ali. Ronaldinho Gaúcho, pra mim, um dos melhores da história, né? O Fenômeno também. O cara assim, não tem o que falar, né, Oceano? Fenômeno. Fenômeno. Mas não vi o Zico jogar, né? É do meu time de coração, mas assim, vejo vídeos dele, né? Então, assim, Você já também, acompanhou o Zico jamais na época de comentarista? na época que ele começou a jogar no Japão, eu acompanhei, sabe? No Teve um finalzinho. período que ele comentava também, não era? Sim, sim, essa época também eu acompanhei. Não vi o maior de todos, o Pelé, jogar, né? Mas já vi vídeos, então assim, é algo surreal. Mas uma pessoa que, assim, para mim é muito dedicado, que, assim, eu tento me espelhar na parte profissional com ele, é o Cristiano Ronaldo. É um cara, sabe, assim, que acho que espelha Diferenciado, várias pessoas, diferenciado, um cara, assim, que até hoje está com 40 anos e está jogando aí um futebol de alto nível, né? Não é à toa, né? Assim. Mas você acha que ele permanece jogando porque é um jogador bom ou porque as cláusulas contratuais dele ainda prendem ele no esporte até finalizar realmente a idade dele como jogador profissional? Então, é aquela história que eu falei. Acho que quando a gente faz o que a gente gosta, né? E bem feito. Não é nada é difícil, assim. A gente faz com prazer, né? E, assim, a parte financeira, todo mundo sabe que ele não precisa mais, né? E, assim, ele tá ali dedicado, né? Disciplinado. A parte física, né? Alimentação, que é fundamental. A gente vê tantos jogadores que não cuidam da parte do corpo, né? Da parte Sim. física, não são disciplinados. E, assim, não chegam na idade dele disputando um futebol de alto nível igual ele tá, né? Então, eu acho que a questão do amor pela profissão na O parte comprometimento, né? o comprometimento dele ali é algo que espelha várias pessoas ali. Você conhece muitos médicos veterinários? Conheço alguns aqui na cidade, época da minha faculdade, né? Acho que eu conheço mais médicos veterinários de Brasília. Em torno de quantos? Olha, não saber te falar muito bem, mas eu acho que... Mais de 10? Oh, mais de 100. Tá, então vamos lá para o nosso ranking. Se fosse para montar um time com médicos veterinários, quem seriam os seus jogadores escalados aí?
Cara, é difícil, viu? Escala no dedo pra você ir lembrando Ixi, e... mas eu não lembro. Não vou lembrar, não. Quem ficaria no gol? Acho que todo veterinário é ruim de bola, sabe? Já começou deixando passar. Não é um É. Juninho da vida, né? Hã? Não é um Juninho da vida. Não é. Mas assim, acho que jogo. Eu mesmo não sou, não sou um jogador de futebol, né? Mas na minha profissão acho que eu sou melhor do que no futebol. Eu tento. Era ele, o jogador. E A você gente viu que eu fa- fugi, né? Eu fugi da questão de de escalar montar o o time, time, você né? não montou o time. Não montei. Mas a gente esqueceu de falar de um jogador muito respeitado, esquerda. Ah, esquerdinha. Cara, esquerdinho, um abraço pra ele, inclusive, convidado, esquerda, depois passar por aqui pra gente papear. Eu sei que você tem uma bagagem bacana pra apresentar pras pessoas, tanto na questão esportiva dos gramados, quanto na areia também, na preparação, enfim, tem muita coisa legal. Só para matar aqui a curiosidade, como você conheceu a esquerda? Olha, assim, eu acompanho a esquerdinha de muito tempo, né? Desde a época de São Caetano, né? O cara é craque, é outro nível, né? Sim, E aí, quando ele gente veio, boa. gente boa demais. Quando ele veio aqui para Lusiânia, aí foi quando eu me aproximei mais e pude perceber que além de um bom jogador, né, de um craque de futebol, ele é uma pessoa diferenciada, né, assim. Ele, por ter tido a fama que ele teve ali no futebol, ele é uma pessoa humilde, sabe? Então, assim, joga bola lá com a gente chama ele para jogar bola, todo jogo ele tá ali. E tem contato ainda com grandes jogadores que ainda permanecem atuantes, né? Tem. Grandes nomes. Isso não deixou envaidecê-lo para ficar com soberba, nem achando, tô aqui com a galera pequena. Então, Eu acho que a graça da vida é isso, né? Você interpretar que tudo é muito passageiro. isso. E assim, eu tenho uma amizade com ele que acho que é recíproca. Ele também tem comigo da mesma forma. E até ontem ele foi jogar lá na chácara minha lá. Eu falei que ele não foi pro jogo. Ele não jogou ontem. Não fez gol? Ontem foi um dia atípico. Não fez gol, não entrou em campo. Brincadeiras, Comeu pouco churrasco. brincadeiras à parte, é uma pessoa que eu admiro também bastante. Vamos lá. Aqui, política, sociedade, causa animal. Cuidar dos animais é uma pauta política? Então, eu acho que a sociedade ela tem um papel, né, nessa questão da causa animal, principal, Uhum. né? Mas hoje a parte do poder público da política também é super importante, né? Porque como a gente tem vários animais de rua, vários animais abandonados, né? E aí o poder público ele entra para ajudar nessa questão, né? Da causa animal, não que a sociedade não tenha essa questão também como O poder público entrar e a sociedade isso. deixar de lado. Cada um tem que fazer o seu papel. Cada um tem que fazer o seu papel, né? Mas o poder público está sendo fundamental aí, principalmente na nossa cidade. Inclusive, eu falei aqui, lembrei, tem a questão do programa aqui em Amancastra, que é um programa de fomento do governo municipal, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, né? Isso. Inclusive, já são mais de... Até vou pecar aqui nos números, mas já passou de 5 mil animais castrados, não já? Sim, sim. A nossa cidade aqui, ela é privilegiada nessa questão, né? Do poder público se preocupar com a causa animal, né? Além da castração que A clínica pública veterinária, né? a clínica pública veterinária é pioneira aqui no estado de Goiás, né? Só Brasília aqui que tem uma clínica veterinária, no Centro-Oeste, se não me engano. E aí, assim, a gente aqui é privilegiado essa questão do atendimento. É lógico que às vezes não consegue atender todo mundo, né? Porque são muitos atendimentos, né? Assim, E nem todos os atendimentos, eu penso eu, tá? Um pensamento meu. As pessoas às vezes elas falam assim, que as clínicas públicas, assim como os hospitais públicos, deveriam ter tudo. Se todas as situações de atendimento público tivessem todos os atendimentos, como é que os privados iriam sobreviver? sim. E assim, eu às vezes até comentei com você já a questão do programa mesmo aqui em Amacassa aqui. Eu participo da questão das castrações, né? E às vezes chega tutores lá e fala assim, nossa, é porque a pessoa tem aquela ideia que tudo que é público é ruim, né?
Às vezes a pessoa chega lá e fala assim, nossa, mas eu fui tão bem atendido pelo programa e foi um atendimento de qualidade, meu animal foi bem assistido, né? E o pós-operatório ali também foi muito bom. Então, assim, nós aqui da cidade somos privilegiados nessa questão, porque apesar de ser público, a parte da castração do programa Quem Ama Castra são realizadas em clínicas particulares da cidade. Que é um convênio, né? Isso, e o mesmo atendimento que a gente presta para uma castração particular é um atendimento que a gente presta para o poder público. Então, o pessoal está bem satisfeito em relação aos atendimentos, aos procedimentos, né? Sim. Igual são mais de 5 mil animais, né? Castrados e, assim, pouquíssimas intercorrências em relação, às vezes, a cuidados pós-operatórios em casa mesmo, mas nenhum óbito de animal. Que essa questão do pós ela é muito importante. Até é bom a gente bater nessa tecla, porque assim como nós, seres humanos, quando precisamos passar, eu nunca passei, graças a Deus, por alguma intervenção cirúrgica, e temos que ter um cuidado no pós, desde a alimentação aos cuidados mesmo com a questão da cicatrização, o cuidado de um modo geral. Os animais não é diferente. E às vezes esses tutores um pouco mais relapsos, que esquecem que precisa ter esse cuidado, às vezes você não tem um pós-cirúrgico tão bem sucedido como era para ser e acha que isso foi em função da cirurgia, mas o pós ele tem uma parcela muito maior do que a própria cirurgia, né? Isso, na verdade o pós ele é bem mais importante até do que o procedimento, né? Assim, não que o procedimento não seja, mas e uma particularidade em relação aos animais também que a gente tem que levar em consideração, que por exemplo, uma pessoa, um ser humano, faz um procedimento cirúrgico, é orientado a ficar quietinho ali, deitado, de repouso, né? A pessoa fica, o animal não fica, né? Então o animal, assim, às vezes... Você tem que cuidar para que... a gente precisa muito do tutor, a gente orienta o pós-operatório ali, como é feita a limpeza o curativo do procedimento, como é feita a administração das medicações, né? E assim, a gente depende muito do tutor em relação a esse cuidado em casa, né? E eu tinha comentado em relação aos procedimentos, 5 mil procedimentos bem sucedidos aí. Isso aí é uma situação que a gente tem que ficar bastante feliz, né, em relação ao programa, que é um programa pioneiro na região aqui e está ajudando a questão do controle populacional, né? E também saúde pública. Saúde pública, né? Principalmente. Vamos lá, por que as pessoas se comovem mais com alguns animais do que com outros? Por que não tem uma preocupação coletiva de um modo que não deixa nada para trás? Você olha para um e diz assim, nossa, que bonitinho. Quer cuidar mais de um do que do outro e não se preocupa da mesma forma. Então, eu vejo mais essa questão na parte das espécies, né? Por exemplo, os animais... Será que é afinidade? Sim, os animais de companhia, por exemplo, cães e gatos, normalmente os tutores têm mais esse carinho, esse cuidado, né? Do que, por exemplo, às vezes um animal de grande porte, né? Mas também, assim, a gente vê, às vezes, alguns relatos, vídeos de animais de grande porte também que tem um carinho pelo seu cuidador ali, né? Mas os animais, de uma forma em geral, eles têm muito Porque tem uns amor. mais feios, tem outro que a galera pega de acidente, que os bichinhos não tão bonitos, tem outro que pega, por exemplo, que teve queimadura ali de... A mais forte é primeiro ou é terceiro grau? Terceiro grau. Terceiro, né? É porque é primeiro, segundo, terceiro. Isso. Não é descendo. Às vezes tá horroroso. E as pessoas dão beijo, amam, aquela coisa toda. Acho que é mais uma questão mesmo de como você construiu a história com o animal, né? Sim, e assim, os animais são indefesos, né? Assim, eles não têm a capacidade às vezes, de se cuidar ali, né? Então, de entender também a maldade humana, né? Entender a maldade humana. Então, assim, depende muito das pessoas, né? Do carinho, da boa vontade das pessoas em relação a cuidar, principalmente esses animais de rua, né? São os animais que mais sofrem, né? Às vezes atropelado, às vezes tem pessoas que realmente não gostam de animais e sem contar que ainda tem as almas cebosas, os zoofilistas, né? Que, enfim, não vamos entrar nesses méritos não, mas os animais eles têm que ter um cuidado, uma responsabilidade que não é só minha. Você acha, na sua opinião, que essa responsabilidade deve ser do poder público ou mais da sociedade, ou ambos têm que caminhar juntos?
Então, acho que ambos têm que caminhar junto, mas a sociedade também, em primeiro lugar, acho que é a sociedade, né, Sam? Já que é meu, eu tenho que cuidar. Isso, aquela guarda ali, aquele cuidado que a pessoa tem que ter com o animal, né? Pensar na castração, não deixar aquela questão populacional ali aumentar, né? Às vezes a pessoa deixa o animal cruzar, tem filhotes, às vezes a pessoa solta na rua, né? Ou abandona o animal. Ou Então, até assim, cuida e cuida mal, né? cuida mal. Então, assim, eu acho que a parte da sociedade, ela vem em primeiro lugar, mas é lógico que tem que caminhar junto, né? Tem uma hora que o poder público ele tem que intervir ali para controlar até a questão de saúde pública, né? E a questão também dessa parte de abandono aí que é muito triste. Você acha que o jeito como tratamos os animais reflete que tipo de pais nós somos? Sim, com certeza. Reflete sim. Então, acho que a pessoa que tem um carinho, na Bíblia fala, né, assim, que a gente tem que cuidar dos animais, né? Então, acho que a pessoa que cuida bem dos animais, que gosta de animal, a tendência ali é ela ter um cuidado com o seu filho, né? E ser uma pessoa diferenciada na sociedade. Até mesmo porque a arca ela não foi preenchida de seres humanos, né? Então, pois é. Foi de animais. Qual a situação mais inusitada que você já viveu por causa de um animal? Seja defendendo ou seja atuando? Então, assim, uma situação, eu vou falar difícil, que às vezes eu me deparo ali no consultório, às vezes chega normalmente casal de tutores com animal, né? E assim, como tem pessoas que gostam de animais, né, que cuidam de animais, às vezes pessoa que não tem muita condição e ela dá tudo pro animal, sabe? Ela não pensa duas vezes em relação a tratar, ao cuidar do animal. Existem pessoas também que às vezes criam o animal e quando o animal adoece, a pessoa não tá nem aí, sabe? Não quer cuidar e acha que simplesmente, eu arrumo outro, eu compro outro animal, eu vou trocar o animal. Trata descartável, né? Nossa, às vezes já aconteceu isso umas 3 vezes, assim, ou mais no consultório, às vezes. Normalmente isso vai mais da parte masculina ali, sabe? Às vezes Você acha que o a homem pessoa- ele trata com menos, não é nem menos carinho, mas é com menos atenção o animal? Na verdade, assim, não existe uma regra, né? Mas esses casos que eu me deparei até hoje foram casos com a, com a questão masculina mesmo. Às vezes o tutor tá ali, né, e o animal tá doente, às vezes a pessoa fala assim, deixa morrer, e a gente compra outro, entendeu? Isso é uma vivência. Eu já passei por isso. E assim, quando acontece no consultório, infelizmente, assim, eu sou uma pessoa educada, mas nessa hora acho que eu perco a educação, sabe? Porque não dá pra gente admitir isso, né? O animal não é um objeto. Né? Acho que a partir do momento que a pessoa não é obrigada a ter o animal, mas a partir do momento que a pessoa tem o animal, ela tem que tratar com carinho. Ela tem que ter, que cuidar. Né? A gente mesmo não é só de momentos felizes, né? A gente adoece. Inclusive, eu estava olhando, eu tô lembrando aqui do delegado Bruno, lá de São Paulo, eu acho que é isso, um que é até deputado, acho que é, perdoe-me se eu estiver trocando o nome, mas existe uma pessoa que luta pela causa animal de uma forma assim bem rígida, bem próximo. E eu vi agora recentemente que você colocar comida para os animais na rua, aquelas pessoas que proíbem de colocar, é crime. Sim. Você não, alguém está cuidando e você chegar e não querer que a pessoa cuide. Pois Ela é. é responsabilizada criminalmente por aquilo, né? Sim. Existem várias leis aí que amparam a questão animal, né? Sim. Assim, quando eu me formei mesmo, na época que eu me formei, uma coisa que me deixava assim, bastante assustado era a questão das zoonoses, né? Da parte dos municípios. Eles resgatavam os animais, ele pegava os animais na rua, né? Naquela carrocinha, antiga carrocinha, levava para o centro de zoonose e aí se o animal passasse ali mais de um período ali, não sei se era 5 dias e tal, eles sacrificavam o animal em câmara de gás, sabe? Assim, verdadeiro maus tratos que acontecia, no meu entendimento. Hoje não há mais isso, né? Não, hoje não há mais isso. Graças a Deus daí acabou. E eu acho que a solução é pegar, castrar e promover feiras de adoção, né? Adoções responsáveis, porque que culpa o animal tem, né, Oceano?
ter sido abandonado, de estar na rua. De ter tido uma família que tinha prazo de validade Sim, pelo sentimento, né? Meu isso. sentimento só dura um ano, depois eu não quero mais. E aí o animal tá na rua ali, ser condenado à morte, né? E essa questão de sacrificar animais nunca vai controlar a questão de saúde pública. A questão de saúde pública você controla de outra forma. É castrando, é vacinando, é cuidando do animal, entendeu? E não simplesmente sacrificando o animal. Porque quem ama, Quem ama, castra. aí sim. Se os pets pudessem votar, quem eles elegeriam? Olha, é difícil, hein? Eu acho que eles vão eleger aqueles prefeitos, aqueles governadores, aqueles presidentes que são, que têm a sensibilidade na causa animal, né? Eu imagino, né? Sim. Se eu fosse um cachorro, eu ia fazer isso. Eu ia votar em quem cuida de mim, né? Qual pergunta você sempre quis que fizessem a você que nunca fizeram? Pode ser pessoal ou até da sua área mesmo, da medicina veterinária. Uma curiosidade, não sei, que alguém... Ou não há? Então, na verdade, assim, não sei se eu vou saber te responder essa questão dessa pergunta, né? Mas algumas coisas assim, tipo, o pessoal fica às vezes pensativo, né? Nossa, como o João Paulo, o doutor ali, trabalha tanto, né? Dá conta? Dá conta disso, trabalha tanto ali na questão, atende 24 horas, como que ele dá conta disso? Né? Acho que é uma pergunta que as pessoas teriam vontade. Como é essa rotina? Como é a sua rotina, né? Poxa, eu passo aqui, eu venho aqui, você está trabalhando, eu venho à noite, você está trabalhando, você está ali de plantão, né? Existe um irmão gêmeo? Você não tem vida? Eu acho que seria, né? Acho que a pergunta seria essa, que o pessoal acha que tem vontade, né? Mas como a gente trabalha no que gosta, ama o que faz, acho que é prazeroso. O que você diria para quem quer ajudar a causa animal, mas acha que não pode fazer nada? Sempre pode, né, Sam? Eu acho que sempre pode. A questão, às vezes, da pessoa... O simples fato da pessoa colocar uma ração, igual você falou, né? Ali pro animal, ela, né, tá ajudando de uma forma até pequena, mas ela tá ajudando, né? E assim, graças a alguns protetores aí, né? Vários protetores que realmente eles preocupam com essa causa animal, que vários pets aí, vários cães, vários gatos têm uma qualidade de vida que se não fosse eles não ia ter, né? Isso é verdade. Vamos voltar um pouquinho lá na infância? Vamos. Qual tipo de aluno você era? Era o mais quieto, bagunceiro ou mais do fundão? Cara, eu não vou poder mentir, porque senão meu pai vai, né, assistir e vai falar assim, tá mentindo, né? Olha, até o segundo grau, a parte da adolescência, ali, criança, adolescência, eu era muito custoso. Muito. Arteiro demais. Coitado do meu pai, todo dia que ele ia me buscar no colégio, ele ia na secretaria, não na sala. Qual matéria você mais odiava? Cara, eu nunca gostei, assim, de português. Qual que você Matemática. E a que você mais amava? A que eu mais amava era biologia. Você lembra do seu primeiro melhor amigo da escola? Então, acho que esse que eu comentei no início aqui, ele foi o meu primeiro melhor amigo ali, né? Lá nos 4 anos, 5 Isso, anos, né? nos 4 anos. Mas assim, Você sabe tive por onde ele vários anda melhores hoje? amigos. Oi? Você sabe por onde ele anda hoje? Cara, não sei. Não sei. Ele morava aqui, acho que mudou para Brasília e... Qual cheiro, som ou situação te lembra imediatamente a época da escola? Ou até uma comida. Comida? Cara, eu sempre fui muito fã de carne. Sabe? De carne... Mas algum cheiro que você lembra assim, algum som, alguma situação, que na hora você diz, vixe, na época da escola tinha isso, acontecia. Eu, por exemplo, quando fala do biscoito creme crack, Aham. o creme crack, não sei como você pronuncia aí, com doce, eu lembro que teve uma época na escola pública que quando eu olho para aquilo eu só lembro do 4º ano. Uma lembrança desse tipo. Olha, assim, na época da escola, acho que você comentou de comida aí, né? Acho que me faz lembrar, assim, a questão da época do lanche ali, da bolacha recheada, eu gostava muito. Criança sempre gosta dessas coisas de doce, né? Bom, eu não tive essa... Na minha não tinha Você biscoito tinha, não? recheado, não. Na sua tinha o quê? Pão com presunto. Nem isso! Ó, eu lembro que a merenda escolar da minha época começou com 4 biscoitos. E um copinho de leite que já vinha com
um achocolatado, mas o leite era dissolvido na água e ficava uma coisa bem aguada. Mas para a Sim. época a gente achava bom. É. Aí quando melhorou, tinha uma famosa Maria Isabel, Hum. o arroz. Só que os pratos eram premiados, o que ia com carne. Os outros iam com o sabor da carne. E quando melhorou mais um pouquinho, eu acho que tinha o biscoito com doce, aí depois já tinha uma. Não tinha esse cuidado que hoje o poder, governamentalmente falando, dos municípios tem com relação à nutrição alimentar dos alunos, né? Isso é uma realidade minha do Ceará. As pessoas às vezes até julgam que é nordestino, cearense, as dificuldades que passam, mas isso não é mérito do local, da região. É da época no qual a gente viveu na sala de aula, Sim. né? Os boletins ali preenchidos, à mão. Eu tenho o do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano ainda. Eu me recordo da carteirinha escolar, né? Tinha a parte do carimbo ali presencial. Falta. Inclusive, era a próxima pergunta aqui. Qual foi o seu maior medo da infância? Prova surpresa ou a chamada oral? João Paulo, como é que te chamava? Era o nome completo? Isso, nome completo. Presente? Eu não tinha apelido. Presente. Alguém já respondeu por você presente? Que eu me recordo, não. Você já respondeu por alguém presente, então? Eu era muito custoso, né, Sam? Eu respondia. Brinca... A carteirinha era uma parte que me preocupava bastante, né? Você Porque riscava? tinha uma parte de anotação atrás nela, né? Ah, Onde tinha as advertências, né? sim. Eu lembro que o professor colocava a advertência lá e falava assim, ó, leva pro seu pai e pra sua mãe e traz assinado no outro dia. Nossa, aí eu ficava com aquela carteirinha dentro da mochila ali a tarde inteira, sabe? Pensando, como que eu vou falar? Como que eu vou falar? E aí no final da noite, ou na hora de ir pra escola, eu contava. Aí pegava a assinatura, né, para mostrar para a professora, mas... Eu acho isso uma forma dos professores corresponsabilizar o aluno para que ele comece a resolver algumas situações desde cedo, né? Sim. Qual era a brincadeira preferida no recreio? Futebol, sempre. Já tomou bronca ou suspensão? Eu já perdi as contas já. Muitas. Suspensão muitas, broncas muitas. Teve até uma situação, uma época no colégio, que o diretor falou assim pro meu pai, ó, tira seu filho daqui que eu não tô aguentando ele mais. Quem era você no trabalho em grupo? O líder ou que só aparecia no dia da apresentação? Então, assim, na época da faculdade, pra te falar a verdade, eu gostava muito desde a época do segundo grau, sentar na frente ali, sabe? Eu sempre sentei na frente, prestei muita atenção na aula, e eu, assim, não sei se é um defeito meu, mas eu nunca anotei nada. Eu sempre ficava prestando atenção na sala e não anotava nada. Às vezes meu caderno era vazio. E aí na época da prova eu estudava um pouquinho ali e conseguia fazer a prova. Mas na parte de grupo e tal, sempre, principalmente na época da faculdade, sempre fui mais líder da questão do grupo, sabe? E qual foi a maior vergonha que você já passou em público na questão escolar? Cara, eu sempre tive muita dificuldade no início de apresentar trabalhos. Eu ficava com muita vergonha. Já tímido? Tímido. Inclusive, para estar aqui hoje foi difícil. Você era o mais zoado ou o que mais zoava os outros? Era ali na época Antigamente não existia a palavra bullying, né? Na minha época, eu fui conhecer essa palavra agora. Eu também. É. Não discordo das vivências de hoje, dos também não estudos, da forma como é tratado o comportamento das pessoas para que chegue até o nome bullying, mas vivemos uma fase tão boa Sim. que a gente adoecia menos. Isso, não tinha celular, né, Luciano? Não tinha... Hoje as doenças psicossomáticas, por exemplo, elas matam a gente, a questão da ansiedade, muita coisa. Sim. E quando você vai perceber as pessoas, eu não sei se elas encontraram um meio, um método de colocar responsabilidade para cada ação e reação ao longo da vida, ou elas realmente estudaram e encontraram o que cada pessoa sentia com base naquilo que viveu. Não sei, mas... Nossa, eu me lembro que na época da faculdade, assim, do colégio, eu estudava num colégio que, assim, priorizava muito a questão esportiva, sabe, a escola. E lá tinha uma rivalidade enorme. Vasco, Flamengo, sabe? Rapaz, dia que tinha campeonato carioca ali que o Flamengo perdia pro Vasco, eu ficava pensando, como que eu vou pra escola no outro dia?
Nossa, lá na Essa era a escola parte de ser zoado. essa era a parte de ser zoado. Mas na hora que o Flamengo ganhava, né? Que era a maioria das vezes, permanece até hoje, aí eu zoava bastante também, descontava, né? Mais justo, né? Teve algum professor que mudou sua forma de ver o mundo? Cara, eu tive vários professores assim que eu me espelhei bastante neles, sabe? Mas nenhum assim especial. Na época minha me recordo de professores da época do pré ali, do início da minha formação lá no colégio, que eu lembro deles até hoje, sabe? Mas lógico que você sempre tem um professor ali, outro que você gosta mais, né? Mas Teve algum nenhum que especial. desacreditou de você? Ah, sim, com certeza. Vários, vários. Inclusive na minha área, na minha Estão profissão. vivos hoje para enxergar quem você se tornou? Sim. Qual frase você deixaria para esse tipo de professor que não acredita no potencial do aluno ou do acadêmico na determinada área que ele está buscando a formação? Então, não sei se seria uma frase, mas eu acho que a gente não pode subestimar a capacidade de nenhuma pessoa, sabe? E, inclusive, tem professores que, por exemplo, que quando ficaram sabendo que eu passei para veterinária, às vezes a pessoa Você ficou estudou com o em pé atrás, sabe? faculdade pública? Não, eu estudei em faculdade particular. Vamos lá, um bate e volta. Eu digo uma palavra para você, você diz o significado dela para ti em apenas uma: Deus, Deus, tudo. família, Tudo também. amigos, Poucos. uma paixão, Filha. um filme, Nunca fui de assistir muito filme, sabe? Na verdade, eu gosto mais de série. uma novela, Olha, assim, eu me recordo de. Não vou me colocar como velho aqui, sabe? Mas eu me recordo, por exemplo, de Pantanal, que foi uma novela não, mas que marcou. vai ver a época, ela já passou umas 4 vezes, né? Ou Mas foi da 3, não primeira sei. época, viu? Uma música, Olha, gosto muito de sertanejo, mas assim, todos, nenhum especial. Cidade dos Sonhos, sem ser Lusiana, é claro. Sempre tive sonho de morar na praia. Gosto bastante. Um cantor, O cantor? Cara, assim, é uma pessoa que eu me espelho muito pela questão da vida dele, né? Da dificuldade que ele passou. E uma pessoa que hoje é também um exemplo, acho que para vários cantores que estão começando, né? E também um exemplo de vida que eu gosto bastante é do Gustavo Lima. uma cantora, Deixa eu pensar aqui. Vamos lá. Uma cantora, vou te falar mais da parte assim, mais atual, né? Gosto muito da Marília Mendonça, né? se foi, mas ainda permanece vivo em Sim, todas as plataformas, os streams lá em cima, né? É um vício sem ser Monjaro. quem falou que eu tomo esse? Hã? Um vício. Cara, eu sou uma pessoa que não tem muito vício, não, sabe? Em relação não bebo, né? Não, vício em jogo, vício, algo que é viciante. Cara, acho que Que as pessoas, o vício ó, que eu tenho gosto de jogar bola. Apesar de não ser bom jogador, eu gosto de jogar bola. é uma palavra, João Paulo, que Ah, as pessoas elas deixam no termo pejorativo vício. A gente sempre agrega a droga, a bebida, aham, a sim. toda loucura, mas algo viciante. Eu amo comer chocolate, velho. Eu não gosto de doce. Eu acho que o trabalho é viciante também pra mim. Comida favorita? Olha, igual eu te falei, eu gosto muito de carne, né? Mas eu tô numa dieta agora que tô comendo às vezes coisas que eu não gosto, né? Mas tem que seguir. Mas eu gosto muito de carne. Monjaro. Ah, Um medo. cara, eu tenho medo acho que da morte. Uma alegria. Uma alegria? Acho que acordar todos os dias é uma alegria pra mim. Uma tristeza. Então, uma tristeza, eu acho que a perca é uma tristeza. Última pesquisa que você fez no Google.
Olha, última pesquisa, eu gosto de pesquisar muito em relação à minha área de Eu pensei que você ia trabalho. falar, sabe o quê? Ah, fala. Se os ingressos já estavam abertos para venda do jogo do Flamengo. Não, isso aí eu tô pesquisando todo dia. Você acha que não? Mas eu gosto de pesquisar muito sobre a minha área. Última pessoa que você falou no WhatsApp. Você, hoje. Comida que. Antes de vir pra cá, né? Falando, tô indo. Comida que você mais detesta. Cara, a comida que eu mais detesto. Vamos lá. Eu acho que quiabo. Que diabo é isso? Hã? Que diabo é isso? Que diabo é isso? Como todo mundo que passa por aqui, eu esqueci. Rodrigo, me perdoa, eu esqueci no teu. Mas quem passa por aqui não só responde, mas também pergunta. Você tem direito de fazer 3 perguntas daí pra cá pra mim. Tá, vamos lá. Pelo que eu sei, né? Pelo tempo de amizade que eu tenho com você, eu sei que você morava no Ceará, né? Um estado maravilhoso, Maravilhoso. praia. O que te levou a vir para Lusiânia? Cara, eu vim passar uma semana e aqui estou, você acredita? É? Minha mãe tia morava aqui e eu tava cansado do trabalho, cansado de muita coisa, vim passar uma semana e eu conheci um lado meu, pessoal e profissional, que eu não tinha conhecido, que foi uma liberdade do pensamento, de respirar o meu ar só meu, de ter uma responsabilidade só comigo, não ter responsabilidade com funcionário, que na época empreendia no ramo de academia, no final de semana dava aula na faculdade, tinha os quadros de programa de rádio, trabalhava na Secretaria de Cultura. Era uma rotina muito parecida com a que eu levo hoje, só que hoje respirando um ar muito meu. Uhum. É um peso que eu carrego nas minhas costas, mas que a soma de tudo isso diz respeito a um trabalho que eu fiz ou que eu deixei de fazer. E na época, não. Eu estava feliz, mas eu estava extremamente sobrecarregado. E vim passar essa semana aqui, respirei o ar, acho que eu não bebi da água das 3 bicas, eu tomei um banho e fiquei. Tem 8 anos. Né? Vamos lá, então. Segunda pergunta, né? Ah. O que te fez entrar na área do marketing? Ó, a área do marketing, eu não caí de paraquedas nela. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que as pessoas elas dialogam nas redes sociais como se quem está do outro lado não tivesse emoção. Então, quando foi para eu entrar, eu entrei de uma forma aqui no estado de Goiás. Lá já fazia isso, mas fazia indiretamente. Aqui, quando eu percebi que as pessoas tratavam o marketing com a responsabilidade de uma empresa, mas uma empresa sem coração, sem um lado humanizado, eu disse não. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou entender que quem está do outro lado tem um coração, quem está do outro lado tem um sentimento. Então, o conteúdo que tem que ir, o diálogo que tem que ir, tem que conversar com uma pessoa viva e não com uma pessoa que vai comprar um produto somente. Uhum. É com uma pessoa que consome aquele material. Porque antes dela comprar o produto, ela consome o que ela está vendo. Antes de você comer o bolo, você come com os olhos. Antes de você ir almoçar, você sentir um cheiro. Antes de você abraçar uma pessoa, você diz assim, você aqui, você não vai mudo abraçar a pessoa. Você cumprimenta. Então precisa ter um diálogo antes de você fazer essa finalização. E no marketing, esse é o diálogo. Entendi. Mais uma, né? Terceira pergunta. Eu converso demais. Olha, Então, pelo que você me contou, você tem um gato, né? Tem o Rodolfo. Isso. Foi ele que te adotou ou você que adotou ele? Ele que me adotou, cheguei em casa, ele tava roçando nas minhas pernas. E eu, esse gato aqui, feio, horroroso. Alguém tinha feito alguma maldade com ele, que na época, não sei se bombinha, se prensaram o rabo dele no portão, mas ele tinha uns 10 centímetros de rabinho seco de fora, sem... só o osso mesmo. E eu percebi que de tanto ele lamber ali na articulação, iria cair. Eu digo, não, ele vai ficar um coelhinho. Mas aí passou um segundo dia, eu disse, se eu chegar novamente na garagem, esse gato estiver aqui, vou pegar ele para mim. Vou cuidar dele. Ele não tava. Aí eu cheguei no terceiro, ele estava embaixo de um carro, não consegui pegar. No quarto dia, eu fui para o meu trabalho, que não é tão distante da minha casa, e eu tô lá na minha sala, e o gato chega fazendo um escândalo, entrou no meu trabalho e foi até minha sala. E eu disse, ele realmente me adotou. Peguei ele no colo, levei no pet shop próximo onde eu moro, e lá eles não trabalham com banho e tosa de felinos, mas cortaram a unha dele, já levei para casa,
gato familiarizado, parece que já era da casa, dono da casa. O primeiro vídeo que eu postei dele, inclusive os outros, não deu as mesmas visualizações, deu mais de, eu acho que 700 mil visualizações, ele assistindo num celular que ele tem, que ele gosta de assistir. Aham. Hoje ele assiste nesse tablet, tá? Eu comprei esse tablet para fazer as entrevistas aqui, mas ele assiste muito nele. Porque se eu deixar ele assistindo as coisas da TV, ele fica querendo pular para cima da TV e eu tenho medo de derrubar. Então eu coloco o tablet para ele. Entendi. E é Pode isso. fazer mais uma? Pode. Ah, porque agora eu vou falar muito, né? Ele tem rede social? O Rodolfo? É. Tem, Rodolfo Paiva. Rodolfo com PH. Ah. E Vamos seguir, tá vendo? Instagram, TikTok. Inclusive, chegamos ao final do nosso papo. Falou em rede social. Como é que tá a sua rede social pessoal e a rede social profissional, o arroba? Então, a rede social minha, a profissional, a pessoal no caso, é João Paulo ortopedista, né? E a profissional? E a profissional é Saúde Animal LZA. Saúde Animal LZA. E a do time? A do time é PFS. Arena PFS, Isso, né? Arena PFS. João, quero te agradecer, quero te parabenizar, você que está aí do outro lado. Quero deixar aqui o meu respeito, o meu carinho, minha admiração por esse profissional, que além de ser um grande profissional que nos conhecemos de uma maneira bem peculiar, que eu acredito que em um outro momento a gente vai ter oportunidade de ter uma outra roda de conversa com outros profissionais, que é um desejo que eu tenho, de colocar profissionais próximo do outro para a gente debater, para a gente trocar ideia. Mas quero externalizar para vocês aqui o meu respeito, admiração, carinho pelo profissional que ele é, pela pessoa que ele é, que de fato o que foi comentado aqui, o que a gente conversou aqui não são palavras para preencher um espaço de um podcast, de um bate-papo. Realmente é a vivência dele, a entrega dele com a causa animal não é simplesmente pelo retorno financeiro, como ele bem mencionou. Hoje está muito polarizado, as coisas não são mais as mesmas. E para permanecer nesse espaço, nesse mercado, atuando na área, tem que ter muito amor. Então eu deixo aqui o meu respeito e carinho, admiração pelo seu trabalho. Um beijo para sua esposa, para Camila, para a Suzy, em nome da Suzy, para toda a família. Que Deus possa abençoar, pai, mãe, filho, todos. E é isso. Obrigado por ter passado por aqui e o papo passou voando. Pois é, passou voando. Eu tava nervoso, mas passou voando. Eu também quero agradecer, Oceano. Você sabe que esse respeito é mútuo, né? Tenho um respeito e uma admiração especial por você. Você é uma pessoa que eu me tornei próximo, né? A gente tem uma amizade e um respeito gigantesco. E em relação à parte profissional, você sabe o que eu penso, né? Que você é um profissional excelente, uma pessoa de coração gigante. E agradecer a Deus por ter sua amizade. Tamo junto. Valeu. Quer deixar finalizações? Acho que agradecimento, né? Pelo espaço aí, por poder me proporcionar essa conversa, esse papo maneiro aí. Agradável, né? Agradável. Você que está do outro lado, chegamos ao final. Se até aqui você não curtiu, não comentou, não compartilhou, não se inscreveu, faça isso. Porque nós que levamos a informação para a rede social de uma maneira leve, o conhecimento, a gente que... nós que somos agentes multiplicadores de alguma situação, nós dependemos de você. E eu tenho uma frase que é de sempre, que eu não sou nada sem você, assim como você não é nada sem uma outra pessoa. Portanto, ajude sempre ao próximo. Nós vamos ficando por aqui até o próximo papo de hoje, que com certeza virão pessoas com conteúdo muito bom, assim como o do João, que passou por aqui. E é isso. Beijo no coração e até o próximo papo.